Olá, eu sou Lucinda, este é o canal Buscando Luz. A Bíblia fala de Yeshua como o nosso Redentor ou o nosso Remidor. Mas o que é que isso significa? Por exemplo, em Colossenses 1, 12 a 14 diz: dando graças ao Pai que vos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. O que é que significa isto de redenção e remissão dos pecados? Os termos redimir, resgatar, remir são sinónimos. No Antigo Testamento existe um termo que é o Goel, significa o remidor. O Goel era um parente muito próximo que ajudava alguém na família que estava com problemas económicos, uma situação de família grave, uma viúva que precisava de apoio. Poderiam existir vários remidores, mas havia um que era o mais próximo, e esse remidor mais próximo era aquele que deveria ajudar na situação. Nós temos, por exemplo, o livro de Ruth, que ilustra muito bem o que é o remidor. Muitos de nós já conhecem a história de Ruth, e quando Ruth encontra Boaz, Boaz diz-lhe que existe um outro remidor mais próximo que poderia ajudar Noemi e Ruth na questão do campo, para que Noemi e Ruth pudessem reaver o campo perdido, que lhes pertencia outrora, e também a questão da viuvez de Ruth. Ambas as situações deviam ser resolvidas pelo remidor, pelo parente mais próximo. Boaz ficou interessado, mas teve que falar com o remidor mais próximo, que estava num grau de parentesco mais próximo. Então, quando o outro se recusou, Boaz assume a figura do remidor e restitui as terras a Noemi, compra com o seu dinheiro e devolve a terra a Noemi e casa com Ruth. Existe ainda, ligada a este Goel, outra figura que é chamado casamento levirato. Este casamento levirato está ligado ao Goel, é muito semelhante com a história de Ruth e Boaz. O casamento levirato era uma lei levítica que implicava que o cunhado casasse com a viúva. Por exemplo, aconteceu isso com Judá e Tamar. Os filhos de Judá foram morrendo e havia sempre o cunhado que casava, até que lhe foi recusado o último, e depois o resto da história está descrito nas escrituras, eu não vou falar. Em Deuteronômio 25 vem essa referência. Aquele que se recusava a tomar a cunhada como esposa descalçava o sapato. Note-se a semelhança, que é o que acontece exatamente com aquele remidor, parente próximo de Ruth, que não quis casar com Ruth. Há esse ato de descalçar o sapato. O princípio que está subjacente à redenção das propriedades vendidas, delas voltarem ao seu antigo dono, tem a ver com o facto de Deus ser o Senhor de toda a terra. Quando é o ano do jubileu, acontece isso também. Levítico 25, 23 diz: também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, concedereis que seja remida a terra. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá o que o seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar por preço da venda restituirá ao homem a quem a vendeu e tornará a sua possessão. Então, por que Yeshua é chamado do nosso remidor? E também é estranho que o próprio Yeshua tenha dito que Satanás é o príncipe deste mundo. E estas duas afirmações parece que não têm nada em comum, mas têm, e têm relação com este significado do que é ser remidor. Essa expressão de remidor, do resgatador, já aparecia no Antigo Testamento. Deus era o resgatador, o remidor de Israel.
O Salmo 107:2, por exemplo, diz: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. É a figura do remidor que resgata da mão do inimigo. E assim o Messias é chamado também do nosso Redentor. Mas porquê? Sabemos que Ele é o prometido de Israel, o Messias de Israel, aquele que viria libertar Israel dos seus pecados. Existem alguns versículos que fazem alusão a este termo. Vamos ler. Lucas 24:21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles estavam à espera que Yeshua ressuscitasse ou não. Na realidade, eles duvidavam e eles esperavam que ele fosse ele o remidor, o resgatador de Israel, e estavam nesta expectativa, a maior parte duvidando. Em Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fala em resgatar da maldição da lei. Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em Tito 2:14, o que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Para nós compreendermos estas coisas, precisamos de começar em Gênesis e entender o que se passou em Gênesis. Deus deu a terra ao homem para ele governar. A terra deu ele aos filhos dos homens, está escrito. No entanto, algo se passou quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e se rebelaram contra ele. Algo aconteceu que afetou esta posse da terra, esta autoridade que Adão e Eva conjuntamente tinham sobre a terra. Note-se que não era só Adão que tinha autoridade sobre a terra. Adão e Eva, ambos em conjunto, governavam a terra. Não era referida também uma hierarquia entre Adão e Eva. Eles eram vistos como um só. Eles eram Adão. Até ao pecado, eles eram ambos Adão. E juntos governavam a terra. A partir do momento que eles pecaram, algo aconteceu. E eles sujeitaram-se àquele ser que veio ter com eles e que os seduziu. Sujeitaram-se a esse ser. Eles obedeceram a esse ser. Significa que o Senhor a quem eles obedeciam deixou de ser o Senhor deles e eles passaram a obedecer ao outro Senhor. E a partir desse momento, veio uma autoridade nova sobre Adão e sobre Eva. Isto é a explicação de porque é que o diabo é chamado de príncipe deste mundo. Porque os homens escolheram obedecer a este novo Senhor da terra e ele passou a ser chamado o príncipe deste mundo. Claro que Deus está acima disto tudo. Deus tinha dado a terra ao homem, mas Deus continuava a ser Senhor sobre o homem e sobre a terra. E esta transferência de autoridade da humanidade ficar sujeita, como diz lá nas Escrituras, que o homem passou a estar no império das trevas. Essa autoridade, isso é algo relativamente ao homem. Claro que Deus está acima do príncipe deste mundo, do homem. Deus é Senhor sobre todas as coisas, mas Deus também respeita todas as leis e os princípios que Ele próprio criou. E Deus tem tempos e tem estações. Deus poderia vir neste momento com juízo sobre Satanás e sobre o homem imediatamente. E aquilo que nós vemos lá em Apocalipse, o lago de fogo, o juízo de Deus, Deus podia ter feito imediatamente no momento em que o homem pecou. E tinha condenado o homem, tinha condenado a serpente, que depois é chamada de dragão. Mas Deus escolheu não fazer isso. E o coração de Deus optou por fazer uma promessa misteriosa. Em Gênesis 3:15 ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste versículo está a solução de todo este problema do homem ter transferido a autoridade, ter ficado debaixo da autoridade de Satanás. Aqui Deus promete um remidor.
Aqui Deus promete que da semente da mulher, a mulher que não tem semente, ela ia gerar uma semente, ao contrário do que é natural, pois quem tem semente é o homem. Mas a mulher sem semente de homem, ela própria com a sua semente, claro, com a intervenção de Deus, ela geraria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e seria este remidor. Este remidor seria filho de mulher e filho de Deus simultaneamente. Já pensaram por que razão Yeshua teve que ser homem e não poderia ser Deus simplesmente como aparecia, como o anjo do Senhor que se manifestava apenas com aparência de homem? Ele teve que ser homem mesmo, ele teve que nascer de mulher. Já pensaram porquê que isso tinha que ser assim? A razão está neste conceito do remidor. O remidor, aquele que faz a redenção, tem que ser um parente próximo. E Yeshua, para ser um parente próximo, ele não podia ser apenas o Filho de Deus eterno, cheio de poder, criador, ele precisava de ser homem também. Na realidade, o homem não tinha um parente próximo que fosse capaz, que não estivesse escravo. Todos os homens estavam escravos de Satanás e não havia um parente próximo que estivesse livre dessa escravidão, desse império das trevas, para o poder resgatar. Então, o próprio Filho de Deus nasceu de mulher, a tal semente da mulher, para tornar-se esse parente próximo. E depois é maravilhoso. Ele vem fazer a redenção da terra, ou seja, a terra perdida da posse de Adão é devolvida ao homem, não a todos os homens, mas aqueles homens que nasceram de novo e se reconciliaram com Deus. A posse da terra é devolvida e há algo mais maravilhoso ainda. Este parente vem casar com aquela noiva. Ao longo do Velho Testamento, a figura de Israel como uma mulher que é pecadora e é infiel ao seu marido, fala de Deus e de Israel nesse contexto. Então, Cristo vem como aquele parente remidor e aquela mulher abandonada, viúva, desprezada, cheia de pecado, que já não pode ter comunhão com Deus porque ela está completamente envolvida em maldição. E Yeshua vem ser aquele parente remidor que vem como parente próximo, como Boaz fez com Ruth. Veio e é tão linda aquela imagem da capa, ele coloca a capa sobre ela. Há um versículo em Ruth que passa despercebido, que diz que as asas do Senhor, eles estavam debaixo das asas do Senhor. Assim é a capa de Boaz sobre Ruth. E assim o Senhor fez sobre nós também, estendeu sobre nós as suas asas, o seu parentesco. E Cristo torna-se assim o nosso remidor plenamente. Note-se que aquilo que fazia a humanidade ser escrava de Satanás era o pecado. Por isso, confunde-se aqui quase o ser servo de Satanás com ser servo do pecado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, resgatou da maldição da lei. A maldição da lei era a morte, a maldição da lei era que aquele que pecasse morreria e estaria debaixo deste jugo satânico, desta maldição de Satanás, com todas as consequências que o pecado trazia. Por isso era necessário o povo de Israel fazer aqueles sacrifícios constantemente para ser livre dessas maldições. O resto do mundo estava completamente perdido, longe de Deus, das promessas, dos pactos, como está escrito. Em Hebreus 9 diz que, e por isso é mediador do novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da vida eterna. E então esta vida eterna que tinha sido retirada a Adão é devolvida àquele homem que nasce de novo e que se entrega ao remidor. É bonito como Ruth vai e ela própria que toma a iniciativa, se deita aos pés de Boaz. Assim é com o homem que vem a Deus e que vem aos pés de Deus, e Deus então estende a sua capa
e estabelecido a redenção do homem. Ezequiel tem um versículo muito bonito que fala sobre isto. Então, passando eu por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti a minha aba. Cá está o estender da aba das vestes, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Isso ele está a referir-se a quando Deus fez isso com Israel, mas é também um paralelo com aquilo que Deus fez com o novo pacto. E Deus fez isso com o seu povo. Yeshua é esse Goel, esse remidor. Ele redimiu-nos da escravidão, do pecado. Ele remiu a terra e devolveu a terra. Nós temos autoridade sobre a terra. Simplesmente a Igreja não tem essa noção da autoridade que nos foi devolvida. E neste momento Deus ainda está na sua compaixão, na sua misericórdia, aguardando a conversão de muitos ainda. E então Ele virá em julgamento sobre o mal e a terra será devolvida a Deus e ao homem. Porque o homem governará com o Senhor sobre a terra. O homem redimido. A Bíblia diz que não somos mais escravos, mas filhos. E isto deve-se a esta redenção tremenda. Não somos mais escravos do medo, da morte, de toda a opressão do inimigo, nem do pecado. Nós estamos livres através deste remidor. É isto que significa ser resgatado e ser remido. E nós ainda não vemos tudo como será, ainda vimos em parte, ainda sentimos em parte, porque este mundo ainda não está de acordo com aquilo que Deus quer. Deus virá implantar o seu reino. É como se nós víssemos ainda a redenção de uma forma incompleta. Vamos ver sempre em parte, até que Yeshua venha implantar o seu reino definitivamente e ocupar como o remidor toda esta terra e trazer de volta o plano original de Deus. Espero que vos tenha abençoado com este significado do Goel, do remidor, e Deus vos abençoe.